Olá, boas-vindas ao Meditantes Podcast Experiências em Meditação. Meditantes Podcast que leva para você, em áudio, em texto, em vídeo, as experiências em meditação compartilhadas por nossos convidados, por nossas convidadas, que todos os dias a gente sempre está entregando um conteúdo, uma dica, algo importante relacionado a esse universo da meditação. Então aproveite essas experiências, se inspire, que o Meditantes Podcast é feito para você que está iniciando com as práticas de meditação, para você que está aí de curioso, de curiosa, querendo iniciar também, ou para você que já está no mundo da meditação, já está meditando e quer se inspirar um pouco mais, quer aprofundar um pouco mais na prática. Então assiste e ouve, né? Ou ouve o Meditantes Podcast, que tem várias experiências para você. E hoje o nosso assunto é bem interessante também, trazendo para esse episódio um assunto relacionado à mediunidade. Então, meditação e mediunidade. Qual é a relação dessas duas vertentes, digamos assim? Se elas se convergem, se uma apoia a outra. Enfim, vamos conversar com a nossa convidada de hoje, que vai trazer essas informações, vai compartilhar conosco esse assunto bem interessante também do nosso dia a dia. Boas-vindas, Rô Pacheco, ao Meditantes Podcast. Muito obrigada pelo convite, Shanti Ram, uma honra estar aqui e poder compartilhar humildemente da minha experiência. Maravilha, é muito bom. Eu sou apaixonado por essas ideias das experiências. Quando a gente já iniciou, quando a gente fazia, quando a gente tinha um grupo de meditação, né? A gente tinha um grupo de meditação diária, a gente perguntava, e aí, como é que foi a sua experiência? E acabou surgindo o Meditantes Podcast, que hoje faz esse compartilhar de experiências. Então vai ser muito legal ouvir as tuas experiências também, para inspirar as pessoas. Então, para começar, Rô, a gente queria saber o seguinte: como que você iniciou na meditação? Quando que isso aconteceu? Por que que você iniciou na meditação? Muito bem, então a minha jornada, eu sempre digo, a minha primeira crise existencial foi aos 9 anos de idade. Já bem Mas cedo, né? foi bem cedo. Mas eu ingressei no yoga aos 17 anos. Uhum. Por conta de uma série de problemas de saúde, né? Então o yoga foi a minha porta de entrada, de fato, Uhum. assim, nesse mundo mais metafísico, né? Porque o yoga vai trabalhar as questões para além do corpo. Então, além de eu ter o benefício físico, de ter uma cura de fato, de toda a problemática que eu vivia na época, eu já passei a ter mudanças dentro dessa, eu digo assim, dessa ordem mental, né? Uhum. Então, aí que eu comecei. E veja só, o curioso é que eu comecei a praticar yoga no salão paroquial de Brusque, né? Que é aqui no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E minhas colegas de aula eram todas senhoras, imagina, eu era uma menina, né, 17 Uhum. anos. E as velhinhas davam literalmente um baile em mim, sabe? Então, assim, eu me sentia a pessoa meio fora do lugar, não pela idade Uhum. delas, mas pelo quanto elas faziam, e eu tão jovem, meio que fora daquele contexto, né? Mas, Uhum. enfim, ali que tudo começou. Aí depois vieram, né? Os convites da minha professora, porque um ano depois eu estava muito bem já, eu estava muito bem de saúde, assim, eu tive uma melhora, assim, estrondosa na minha, eu tinha uma escoliose dupla, com uma gibosidade, que o corpo ele fica com um pouco de torção, né? Isso tudo se Uhum. corrigiu muito rápido, foi uma coisa muito impressionante. E aí a minha professora me convidou para substituí-la, e aí eu tive que fazer uma opção, assim, nesse período, né? Ou ingressava, dava continuidade aos meus estudos, ou eu seguia o caminho do yoga. E aí ali eu comecei a estudar, foi assim. Uhum. Que bacana. Você falou que você teve uma crise aos 9 anos, mas pode falar um pouquinho disso, de repente? Já que você tocou no Eu assunto, né? posso. É que é engraçado isso, né? Eu, meus pais eram já estão desencarnados, né? Uhum. E eu ia à catequese, como toda criança, ou como é que é? Gentilmente obrigada a ir, né? Então eu fui gentilmente convidada a fazer a catequese, e aí o frater contando toda a parte da Gênese, né, da história da Gênese planetária, do Uhum. paraíso, que tinha Adão e Eva. Adão e Eva tiveram Caim e Abel, mas daí Caim matou Abel. Mas num primeiro momento só tinham eles no paraíso. E daí quando Caim matou Abel, ele foi para um outro lugar e se casou com outra pessoa. Daí eu perguntei pro catequista, que era um frater, era um aspirante a padre, né? Ele Uhum. fazia. Estava no. Como é que chama aquele. Tem um lugar bem famoso em Azambuja agora, lá em Brusque, enfim.
E aí, quando eu perguntei isso para ele, se Caim, eu falei, meu Deus, eu era uma criança, mas eu sempre fui muito tagarela e queria saber de tudo, entender de tudo, né? Aí eu, mas se Caim matou Abel, professor, como é que tinha outras pessoas lá? Daí ele olhou assim para mim e falou muito alto, ele falou, você não pode perguntar isso. Você é uma criança, você não pode perguntar isso. E aquilo me impactou tanto que todas as minhas fotos da comunhão eu tô com uma cara. Eu não sorri em uma foto, sério, de tão brava que eu fiquei. E daí ele não respondeu a minha pergunta, ou seja, aquilo gerou uma crise, porque assim, ora, se tinha só eles, como é que tinha outras pessoas lá? Que história é essa que não está bem contada, né? E aí, isso foi Eu interessante. entendo esses questionamentos. E aí eu combinei com a minha mãe, eu faço até a crisma por respeito à senhora, mas depois eu vou estudar. Aí, de fato, eu comecei a estudar outras religiões, com outras pessoas, parentes, amigos, e eu queria entender um pouco mais dessa questão espiritual. Uhum, que legal. Bom, muito parecida. Eu tenho uma jornada mais ou menos assim também, de Ah, questionar, de não entender algumas coisas que não têm explicação. E aí aí eu cheguei a fazer a crisma, tudo isso também, né? Fui líder do grupo de jovens, também fui fui. catequista, minha esposa nem estava. Agora que lembrei, fui catequista, né? Mas não por muito tempo, porque aquilo não começou, cada vez fazia menos sentido algumas coisas, tá? Para quem é Uhum. cristão aqui, eu também Isso sigo é. o cristianismo da mesma forma, mas tem coisas Nós que não fechavam. respeitamos as práticas dos Claro! nossos irmãos, né? Nossa, sem dúvida. Meus antepassados são, né, vêm dessa linhagem É. cristão-católica, do qual honro e agradeço. Mas tem umas coisas que tem umas perguntas que, assim, parece que não tem resposta. E a última pergunta, para os nossos ouvintes entenderem, assim, o que a gente passa, né? Fomos a fazer uma reunião com o padre para fazer o casamento, meu e da minha esposa, que está aqui do outro lado, aqui, acompanhando no suporte. E aí, conversou. Daqui a pouco eu perguntei assim: a última pergunta, padre, eu tenho uma dúvida. Por que as pessoas sofrem tanto? E ele olhou para nós e respondeu assim: porque é assim. E eu não conseguia ficar. Como assim? Eu quero entender por que há o sofrimento no mundo, né? Aham. Mas isso foi a última pergunta que eu fiz, assim. Depois dali a gente começou uma jornada mesmo de busca e tudo mais. Mas é interessante, assim, como que algumas perguntas não eram respondidas ou não são respondidas, né? E faz a gente buscar. Que bom ainda, né? Acho que são os impulsionadores para a gente buscar outros conhecimentos também, né? Com certeza, né? Isso que me fez. Eu agradeço toda a minha jornada de vida toda, todas as dificuldades, todos os desafios, porque eles me trouxeram até esse instante, né? Esse É, aqui, esse que a gente está compartilhando junto. Eu sempre exato. falo aos meus alunos: se alguma coisa tivesse deixado de acontecer na nossa jornada, provavelmente a gente não estaria aqui hoje do jeito que a gente está, né? Então tá Exatamente tudo isso. certo, tá tudo Exatamente. perfeitamente bem. Perfeito. Depois dessa jornada no yoga, lá, depois de mais jovem, né? Até os dias atuais, você fez algumas outras jornadas de autoconhecimento? Foi Ah, buscar alguma coisa sempre fora do Brasil também? fui. Eu sempre tive muito envolvida com grupos de autoconhecimento desde cedo. A gente tinha um grupo de Saint Germain, em Brusque, e a gente meditava com os sete raios, sabe? Eu participei de Legal. vários grupos do Osho, também participei de meditações do Osho, são meditações dinâmicas. E aí eu tive um médico homeopata em Brusque, né? E ele falava para mim: Nossa, você devia buscar o espiritismo. Daí eu falei: Não, eu já vejo os espíritos, eu já falo com os espíritos já escutam. Eu dizia para ele: Eu não quero mais saber de nada. Isso eu estava com uns 17, 18 anos, né? 18 por aí, bem na época que eu entrei para o yoga, eu já fazia tratamentos homeopáticos, porque eu sempre busquei esse caminho mais. Não, não é alternativo, eu não gosto muito dessa palavra, não, sabe? Uhum. Eu acho que esse caminho, porque de alternativo isso não tem nada, né? Não é novo, é muito Exatamente. antigo essas práticas, né? E, e quando eu mudei para Balneário Camboriú, que eu já estava com 23, já tinha feito uma formação de 2 anos em Curitiba, em yoga, já estava apta mesmo como professora certificada da aula. Aqui eu conheci uma outra pessoa, que foi a Tereza, que me apresentou para o Espiritismo, porque eu preciso fazer esse link aqui para que depois os ouvintes eles entendam como é que as coisas convergem, né? A Uhum. gente é levado para os caminhos, eu digo assim, quando a gente tem a capacidade do desapego e da entrega, Deus age muito melhor nas nossas vidas, né? Se a gente é muito duro,
a gente acaba se perdendo um pouco em relação àquilo que a gente veio de fato fazer. E aí essa mulher que ela morava na Espanha, mas estava de férias em Balneário, falou para mim, e daí eu conheci a doutrina espírita aqui em Balneário Camboriú, no centro espírita que eu frequento, que é a Casa de Jesus, né, tem 70 anos de idade já a casa, é uma casa bem antiga aqui. E aí foi concomitante essas práticas, assim. O espiritismo veio a trazer clareza para certos simbolismos, porque o caminho do yoga tem muito simbolismo, certo? Muito Uhum. simbolismo. Por exemplo, para quem está ouvindo esse podcast e já leu, por exemplo, Hatha Yoga Pradipika, Yoga Samhita, Yoga Sutra de Patanjali, Bhagavad Gita, são livros básicos assim dos nossos estudos constantes. Tem muito simbolismo. E no espiritismo eu percebi e fiz um paralelo entre essas filosofias, né, do yoga e do espiritismo, e vi assim, gente, é tudo muito igual, é muito Uhum. próximo os saberes, né? Mas foi ali no espiritismo que realmente eu dei um pouco mais de ordem para esse aspecto mais mediúnico, e daí a gente vai falar um pouquinho mais sobre Uhum. isso. Em 2004, 2005, eu fiquei 3 meses na Índia, daí lá eu pude estudar, fui visitar o berço do yoga, e ali foi uma experiência muito interessante, assim, os mestres que eu Uhum. pude encontrar, as pessoas que eu encontrei, e aí fiz muitos cursos, tá? Muitos cursos com professores de fora do país, e há 10 anos atrás conheci o meu professor de Kriya Yoga, que eu recebi a iniciação, e aí eu comecei uma prática assim realmente mais consistente, mas a meditação ela sempre fez parte da minha vida. Falou do espiritismo, né, que deu para você assim um embasamento maior de todas as, né? Para mim foi a Seiichi Noye. E eu lembro que e aí tem um estudo do espiritismo ali também, é uma filosofia mais oriental. E eu lembro que eu estava na catequese, eu lembro de receber uma revista, não sei como que essa revista apareceu lá, até hoje é um mistério da vida para mim. E essa revista chamada Seiichi Noye, e na época eu olhei, e aí eu sei que alguém me falou, não, joga isso aí fora que isso é coisa de seita, né? E Uhum. aí, anos depois, lá com 36 anos, eu acabei ingressando, estudando por 8 anos essa filosofia, e aí que eu fui entender a religião da qual eu estava praticando há muitos anos. Então, uma outra filosofia, outra entre aspas, né? No final das contas, tudo converge, mesmo como você falou, mas tive que um estudo de uma outra filosofia para entender o berço do que eu estava vindo, né? Com Então, certeza. é interessante isso. Quando eu estive na Índia, eu tive a oportunidade de conhecer Sri Satya Sai Baba, que é considerado um grande avatar do período onde a gente está vivendo, né? Ele já desencarnou faz uns anos. Uhum. E Sai Baba, ele sempre fala uma frase, ele diz assim, você não precisa mudar de religião para me seguir, que é a mesma proposta de Jesus. Jesus não falou para ninguém largar nada, ele simplesmente falou para as pessoas, ame, né? Ame. É. E Sai Baba fala isso, não precisa você sair do lugar onde você está para me seguir, mas o importante é que o lugar onde você esteja é um lugar onde você esteja feliz. Então, se onde eu estou, se a religião a qual eu estou me traz tranquilidade, me traz felicidade, esse é o meu lugar. Uhum. Né? Eu acho que Exatamente é isso. muito sensato essa colocação dele. A maioria das pessoas que iniciam nas práticas de meditação tem desafios. Eu queria que você contasse um pouco para nós também dos teus desafios com as práticas de meditação que você percebeu lá no início ou desafios que talvez você tenha ainda hoje com as práticas. Eu acho que seria muito assim imprudente da minha parte falar que não tem desafios. Todo dia vai ter um desafio na vida de todos nós. Uhum. Às vezes o nosso desafio é não comer uma comida que não nos faz bem. Então, quando a gente fala de desafio, parece que um dia nada mais vai acontecer. Eu não percebo a vida dessa forma, sabe? E Eu acho. eu não conheço nenhum meditante que não tenha desafios até hoje. Então, tipo assim, para você que está começando a meditação, talvez sejam desafios talvez mais materiais, de ordem mais material, né? Uhum. Que é próprio dos principiantes. Então a gente vai tirando as camadas mais densas dos nossos processos, mas as mais difíceis são as camadas sutis. E são as camadas sutis. Então, por exemplo, né? Quando eu estou orientando e guiando os processos meditativos e que algum aluno fala para mim, nossa, eu vi luz, eu falei,
Que bom, mas não se impressione com isso, é só uma É. luz. Porque, às vezes, o desafio é quando a gente se apega à experiência boa da meditação. É como se a gente sentasse de novo e quisesse ter aquela experiência de volta. E a gente não tem. Só que a coisa vai Uhum. ficando melhor. Mas, como disse meu professor Ganesh, tem dias que a gente senta para meditar e o coração está duro, a Uhum. mente está tumultuada, por mais anos que você tenha de meditação. Mas o que que você faz? Você sabe que você precisa sentar e meditar. Essa é a diferença. Para mim, particularmente, a diferença de uma pessoa constante é a disciplina. Ela já sabe que ela precisa sentar e meditar. Independente se ela está com o coração duro naquele dia, independente que ela está vivendo um momento triste, ela precisa estabelecer essa conexão, porque é dessa fonte que ela vai buscar forças, é dessa fonte que a vida vai voltar a uma estabilidade, é dessa fonte, né? Que a gente Uhum. volta para o ponto de equilíbrio. Mas desafios nós teremos muitos. Então, os meus iniciais desafios foram criar a disciplina da meditação. Isso é muito difícil no começo, pelo menos para mim foi muito Uhum. desafiador criar a disciplina, porque assim eu passei muitos longos períodos meditando e de uma hora para outra eu parava de meditar. Era uma coisa inacreditável. Eu dizia, meu Deus, mas eu já tinha meditação constante. E o codificador do yoga, ele vai falar isso muito bem na segunda parte do Yoga Sutra, quando ele vai falar do sadhana, da prática do yoga. E a prática de yoga entende-se como o controle da mente, não é o controle do corpo físico, né? A gente aprender a controlar a mente. O yoga é um processo bastante meditativo, é meditativo, na verdade. E daí Uhum. ele diz: para o sábio, há momentos onde ele parece que a prática se perde por inteiro. E isso dá um conforto para a gente, sabe, Shanti? Porque às vezes tu tá tão bem na tua prática e de repente acontece alguma coisa que parece que tudo vai por água abaixo. Daí ele diz assim: Uhum. tudo bem. O que que você faz? Você recomeça de onde você parou. Não é que você perdeu tudo, você já tem um degrau. Você só parou ali. Aí depois você Uhum. sobe mais uns, aí você para de novo. E assim é. Então, acho que a disciplina foi um grande desafio para mim, de criar a prática. E depois dessa prática consolidada, hoje, por exemplo, eu posso dormir a qualquer hora, mas o meu relógio biológico é 5, 5 e pouco, eu abro os olhos. Não tem mais conversa. O meu corpo já, eu já criei uma dinâmica, tipo assim, eu acordo. Uhum. Ah, final de semana, você não dorme um pouquinho mais tarde? Durmo, tipo, até às 6. Mas daí o corpo já criou, então isso é bom quando você já consegue, por exemplo, ter estabelecido no corpo a tua química cerebral, porque vamos entender meditação como um processo neurosináptico, certo, gente? Uhum. A gente está educando as nossas estruturas nervosas. Criar um hábito é criar bainhas entre os dendritos dos neurônios. Isso é químico, certo? Isso não é místico, isso não é sobrenatural. A gente precisa criar isso no corpo físico. E na medida em que isso se estabelece, essas conexões nessa área aqui, principalmente, que é o neocórtex, né? Aí sim, aí a gente começa, eu nem ousaria dizer, não ouso de jeito nenhum, a gente não tem garantias de nada, certo? Então acho que a gente tem que ter o maior cuidado. Então os meus Uhum. desafios hoje, por exemplo, hoje são, não adianta eu querer ficar na cama, eu acordo, às vezes dá vontade de fechar o olho e falar assim, hoje eu quero dormir, não adianta. Esse é o meu desafio. Nossa. E tem dias assim, ó, a preguiça é um obstáculo para a evolução, diz o codificador do yoga, e é verdade. Porque mesmo que os meus olhos se abram, às vezes dá preguiça, mas daí eu penso, eu nunca me arrependo quando eu sento e medito, mas eu me arrependo quando eu não levanto e É. não, aí eu me arrependo. Quando eu não medito, eu me arrependo, mas quando eu levanto e supero a preguiça, gente, a preguiça é um grande obstáculo para a evolução. Uhum. E aí, às vezes, é isso que o Ganesh, meu professor, fala. Às vezes o coração da gente está mais duro por alguma questão de ordem emocional. Às vezes a gente senta para meditar, a mente está mais tumultuosa. Às vezes a gente tem experiências espirituais incríveis, mas tudo vai passar, a gente não pode se apegar a nada. Exato. Que legal que você trouxe essas experiências de desafios. E
É meditar não por causa daquele desafio. Eu vou meditar porque hoje a minha mente está muito louca. Eu vou meditar porque eu tenho um problema para resolver. Mas meditar além desses desafios, desses obstáculos, né? É, É, é além disso, não é por causa deles que eu medito. Eu não medito para isso. resolver o problema. O que Aquilo que ali é uma acontece? periferia que vai passar. O É que um que momentâneo. acontece? Existe uma metáfora hinduísta para falar da mente, né? Ela fala assim, a metáfora é: a gente compara a mente ao oceano. A superfície do oceano se agita a qualquer vento. Uma brisa suave vai. Isso a gente chama de vritis, essas oscilações da mente, né? Então a mente está o tempo todo assim. Meditar não é parar de pensar. Uhum. Mas lembra quando teve aquele grande tsunami na Índia, eu estava lá, em 2004. Exatamente, eu estava lá. Teve um casal de brasileiros que mergulhou, estava mergulhando, fazendo mergulho. Quando eles voltaram para a superfície, eles viram a praia destruída. Então, o que que acontece na meditação? Meditar é você ir além dessas camadas da mente, ir para dentro. Porque quando você vai mais para dentro, você vai descobrindo um espaço que em yoga a gente chama de Satchitananda, verdade, consciência e felicidade. Isso já está dentro de nós. A paz já está dentro de nós. O bem já está dentro de nós. Deus já está em nós, né? Você medita, você acessa isso. E quando você acessa isso, você passa a olhar para isso que você disse. Eu estou com um grande problema. Você olha para isso de uma forma diferente. E Uhum. é muito mais fácil você encontrar soluções de dentro para fora, primeiro fazendo esse mergulho e se pacificando, do que você falar para tua mente, eu tenho que arranjar uma solução, eu vou meditar. Não é para isso, não é dessa forma, é o contrário. Uhum. A gente mergulha, a gente deixa aquela bagunça ali na superfície, não vai mudar nada, vai ficar a bagunça ali. Exato. Mas daí você vai para dentro, né? Encontra aquilo que já está dentro de você e volta, e a bagunça está lá. E aí você começa a olhar para essa bagunça de um outro jeito, até entendendo por que, que ela está ali, quais foram as Uhum. causas reais dessa bagunça, desse desafio, desse problema. Que bacana. Maravilha. E avançando um pouquinho nessa ideia, saindo dos desafios, entrando um pouquinho nos benefícios, a gente sabe que meditação, né, embora alguns até falam assim, olha, o objetivo da meditação não é o benefício em si, mas ele acontece, né? A gente percebe, Uhum. todo mundo percebe, né? E a ciência também está falando muito dos benefícios. Então eu queria que você contasse um pouco para nós dos benefícios que você percebeu com o início das práticas e que você percebe até hoje. Shanti, as pessoas às vezes falam para mim assim, Rô, como você é calma? Eu sempre falo, eu não sou calma, eu sou controlada. É diferente. Porque se eu Ok, fosse uma pessoa calma, eu já não estaria mais nesse planeta, entendem? Então, o que que a meditação ela dá para gente? Ela dá muito autocontrole de fato, sabe? Eu uhum, percebo que esse é um grande benefício do autocontrole, não sempre, não todo tempo, mas correto. quando as pessoas, várias pessoas, vão olhando para você e vão repetindo isso, vão falando isso, vão falando, a gente vai percebendo pequenas mudanças, né? Como diz um conto, quando o discípulo pergunta para o mestre, mestre, estou meditando há tantos anos e eu não vi uma mudança de fato, ele fala. Eu só estou um pouquinho mais calmo, eu parei de reclamar, eu estou dormindo melhor. E daí ele mesmo fala dos pequenos benefícios que ele teve, assim, né? Então, na meditação, às vezes a gente quer uma coisa extraordinária, assim, é como se a Uhum, gente quisesse tirar daí um milagre. Não é isso. A gente vai percebendo, sabe, pequenas mudanças na nossa vida, assim. E isso a gente tem que prestar atenção, nas pequenas uhum, mudanças. Então, eu sou uma pessoa que eu não tenho graves problemas de saúde, né? Fora esses iniciais da minha vida, nunca fui hospitalizada, eu tenho 55 anos. Então, a meditação, pelo fato de você ampliar um pouco mais a tua consciência, né? Aí a gente pode falar, mas que consciência é essa? Primeiro, de duas coisas muito elementares: consciência do que te faz bem e consciência do que não te faz bem. uhum, Porque uma vez que você gera consciência do que não te faz bem, você passa a evitar isso na vida. E quando você evita as coisas que te fazem mal, você passa a ter mais saúde integral. Yogananda diz assim:
que no processo de expansão da consciência, inclusive, você diminui muito a quantidade de uso de medicamento, de remédio, porque você muda o teu estado mental. No estado mental tranquilo, as substâncias químicas que a gente gera a nível neuroquímico, elas são muito salutares. A gente tem uma farmácia dentro da nossa estrutura cerebral. O hipotálamo é uma grande farmácia, que produz várias substâncias químicas. Só que no estresse, na raiva, na briga, a produção é muito pequena, é para sobrevivência. Mas a meditação faz o quê? Ela gera um estado tão maravilhoso, assim, eu digo, tão precioso, que o cérebro, ele abunda, sabe? Ele se torna abundante nessa produção neuroquímica, e isso circula pelo corpo, isso a gente ativa a nossa área endócrina, essas substâncias químicas, elas se derramam pela nossa circulação sanguínea, então isso tudo muda. Então há um benefício de saúde integral, e aí vem a intuição que melhora muito, e a gente se sensibiliza muito em relação ao campo da espiritualidade. Eu acho que esses dois benefícios também são muito preciosos. Para você, o que é meditação? Estar em Deus. Estar em Deus. E meditação e mediunidade, qual é a relação que essas duas vertentes têm? A gente pode começar a fazer um paralelo, né, entre espiritismo, doutrina espírita, meditação, yoga, tudo isso converge. Eu acho isso lindíssimo, assim. Eu gosto muito do pensamento, é atribuído a Sócrates, quando ele fala assim, né? Enquanto o tolo vê a diferença, o sábio vê a semelhança. E eu sempre digo, eu prefiro ir para o caminho dos sábios, né? Tentar perceber onde as coisas convergem, porque daí a gente passa a ter diálogo. A gente não tem discussão, a gente tem diálogo, né? Então, na medida em que eu fui ingressando mais dentro do movimento espírita, estudando mais as obras, né? E lendo e estudando o Livro dos Médiuns, que é a nossa segunda obra. O Espiritismo tem um Pentateuco, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. São as 5 obras que Allan Kardec codificou, não é de autoria de alguma coisa de fala de Kardec, mas é uma compilação dos ensinos dos espíritos, né? E a base é cristã, para que fique claro aqui, certo? É uma filosofia, ciência e religião. Então, quando você estuda um pouco mais o Livro dos Médiuns, o que você descobre ali? Ele define médium na questão 159, no livro do 154 e 159. Agora me deu um preto e branco aqui, mas não importa o número. Mas importa o que ele define. Ele diz que médium é todo aquele que sente os espíritos no maior e menor grau. Isso quer dizer o quê? Você pensa em alguém, essa pessoa te liga, por exemplo. Você tem uma intuição, isso é mediunidade. Você tem uma percepção diferenciada, assim. Isso é mediunidade. Todos nós somos médiums, numa escala maior para sensibilidade ou menor, mas todos somos. Nós todos percebemos. E percebemos, e quando a gente fala de mediunidade, não é perceber o espírito desencarnado. Mas, por exemplo, você aí que é casado com a tua esposa, né, Shanti? Quantas vezes vocês não precisam nem se falar? Que um pensa, o outro sabe. Isso é mediunidade. Percebe? Então, é um processo de intermediação entre mentes. Então, estudar a mediunidade é estudar como a nossa mente funciona fora e dentro desse corpo. Então, o que me levou, né? Eu tenho mediunidade ostensiva, sempre tive desde criança. Nunca pude falar isso em casa, mas isso nunca gerou um desequilíbrio na minha vida. Mas eu tive uma forte eclosão de mediunidade logo depois que eu tive minha terceira filha. E eu posso afirmar assim, que ali eu entendi porque muitas pessoas sofrem e são mal interpretadas, são taxadas muitas vezes de tipo, estão com psicoses e neuroses, porque muitas vezes o processo de uma eclosão de mediunidade, que é você estar com esses canais extremamente abertos, te deixa muito desatinado, sabe? Você perceber muitas coisas do plano espiritual ao mesmo tempo. Há pessoas assim que sofrem muito, né? E isso que eu já tinha aí, ó, uns
quase 15 anos já, um pouco mais, de yoga, meditação e doutrina espírita, tá? E tive essa eclosão. E depois que eu tive essa eclosão, que durou 3 meses, assim, eu meditava, orava, fazia evangelho, prática de yoga, aquela intensidade de todos aqueles canais abertos, tudo foi se ajustando. E na época, assim, houve um espírito que esteve muito próximo a mim e que pôde me ajudar nesse processo, fora todos os meus amigos encarnados do Centro Espírita, para que tudo isso fosse para o lugar, e foi. E a partir dali eu tive assim uma grande sensibilidade, assim, mas foi uma sensibilidade que se ajustou. E o benfeitor espiritual falou para mim que eu precisava passar por aquilo para entender as pessoas que vão passar e que estão passando, e que hoje eu posso dizer assim, eu sei o que você está passando quando as Uhum. pessoas vêm com essas perturbações espirituais, sabe? Ou com Uhum. depressões muito graves, ou com ideias suicidas, ou sentindo a perturbação espiritual, que não conseguem dormir à noite, tem terror noturno, que ouvem vozes. Então, hoje eu posso dizer, eu te entendo. Fica mais próximo, sabe? Então, a partir Uhum. dali, eu comecei a fazer um estudo e montei um seminário que é práticas de meditação aplicadas ao exercício da mediunidade. Legal. Porque assim como o yoga é a prática da meditação, elas ativam as mesmas áreas cerebrais que ficam ativas durante o transe mediúnico. Ora, se durante o transe mediúnico, o que se pede para o médium naquele momento? Eu estou falando já de uma prática mediúnica dentro de um grupo coeso, dentro de Uhum. uma casa espírita, né? Se pede a esse médium qual é a mente que o médium tem que ter para que haja esse processo de comunicação com a espiritualidade, né? A Uhum. mente desse médium ela tem que ter uma característica de calma, porque ele não pode fazer interferência, a mente dele tem que estar num estado tranquilo. Sabe, a agitação está lá, mas Uhum. ele vai indo para esse lugar mais profundo da própria mente, de calma, para que ele traduza com mais clareza o que o espírito quer dizer para ele, ou através dele, para que o orientador desse grupo mediúnico possa trazer uma mensagem de conforto, de esclarecimento a esse espírito comunicante, certo? Então, o Uhum. médium dá essa passividade por aquilo que a gente chama de psicofonia, que é o médium que fala, que traduz, que é o espírito que está mandando essa mensagem, ele fala, e o dialogador traz uma mensagem de consolo, por exemplo. Depois, se tu Uhum. quiser trazer alguma especificidade disso, né, perguntar, pode Sim. perguntar também, porque às vezes eu posso fugir algum detalhe importante, né? Uhum. Então, a mente do médium ela precisa ser calma, e ele deve manter um nível de concentração ali no momento presente, porque vão acontecendo vários fatos psíquicos, mediúnicos ao redor do médium, e ele vai traduzindo isso, seja através do silêncio, só observando o que está acontecendo, seja às vezes dando a comunicação, a psicografia, né? Depende do fator. E aí, Uhum. estudando, por exemplo, quando a gente entra num estado meditativo, a gente tem várias áreas cerebrais ativas, né? Tem uma área da memória, que é muito ativa, é muito ativada quando a gente medita, que é a região da amígdala. O córtex superior ele é superativado quando a gente medita. Há uma parte posterior aqui do cérebro que é muito ativada, que está ligada à linguagem quando a gente medita. E Uhum. há médiums, por exemplo, há um fenômeno mediúnico que chama xenoglossia, que é o médium falar numa outra língua que não é do conhecimento dele. Mas olha que interessante, gente. Por isso que os estudos são preciosos, né? Porque daí a gente fala com propriedade do que acontece. Uhum. Quando você entra num transe mediúnico, e se você vai falar de uma língua que é desconhecida para você nessa existência, mas pode ser uma língua que está nos teus arquivos da memória espiritual. Então, assim como quando a gente medita, a nossa área da memória ela ativa, quando a gente está no transe mediúnico, a memória também é ativada. Olha que legal, é a mesma coisa. Então, quando a Legal. gente medita, a gente está preparando a nossa estrutura cerebral para um bom trabalho mediúnico, para facilitar a calma e a concentração. Todos deveriam meditar, não só os médiums, né? Que eu estou falando Uhum. mais específico, né? E aí que surgiu esse curso, onde eu ensino, eu falo toda essa parte teórica da meditação, Uhum. dos efeitos, das técnicas, ensino as técnicas também,
para as pessoas poderem fazer a sua prática em casa, e para que isso resulte nesse benefício para a prática mediúnica, mas não se restringe somente ali à prática mediúnica, mas a um todo da vida. Uhum. Às vezes a pessoa tem problema de sono, ou percebe algumas coisas, mas não entende aquilo ali, né? De alguma forma está acessando algum tipo de campo, é uma forma de mediunidade também, seria isso? Sim. Muito interessante. Então, é importante eu vou tocar num ponto aqui, eu quero dizer que eu respeito muito a posição de qualquer pessoa que esteja me ouvindo, o meu objetivo aqui não é convencer ninguém de nada, certo? É muito tranquilo o que eu falo aqui. Mas, tanto o yoga quanto o espiritismo convergem num princípio básico da imortalidade da alma. E eu já vou mostrar por que o yoga ele é tão enfático nesse ponto, né? Então, há um livro que chama Bhagavad Gita, que é uma história entre Krishna e Arjuna, né? Num campo de batalha. E há um momento onde Arjuna pergunta para o mestre, que é Krishna, né? O que é a vida, o que é a morte, né? E daí Krishna vai dizer para ele: a vida é a vida eterna, a vida é sempre, mas a gente transita entre duas situações. E o corpo, ele vai dizer assim: o corpo é como uma veste, que quando fica velha, a gente abandona e vai buscar uma outra para outras experiências da mesma vida. Isso está no Bhagavad Gita. Aí Patanjali vai dizer assim no Yoga Sutra, que o maior medo que nós temos é o medo de morrer. E eu sempre pergunto para as pessoas assim, ó, você tem medo do conhecido ou do desconhecido? E a maioria sempre fala, a gente teme o que desconhece, não é verdade? As nossas emoções e sentimentos, elas já estão cristalizadas na nossa mente. E eu sempre dou um exemplo muito simples. Quando uma pessoa tem medo de uma barata, por exemplo, ela não vai confundir a barata com a aranha, né? Você sabe bem o que é uma barata. Então a gente teme o conhecido, porque qualquer emoção que eu tenha vivido no sentido do desequilíbrio dessa emoção, ela está registrada no meu psiquismo. Aí Patanjali fala que todos os nossos medos são oriundos do medo da morte, porque nós já morremos muitas vezes. Senão a gente não teria medo da morte. A gente teme o que a gente já viveu. Só que talvez, quanto mais medo eu tenho de morrer, isso está muito relacionado aos apegos. Talvez eu tenha vivido experiências de morte muito traumática. Talvez a gente tenha causado morte, não sei, né? Mas a gente traz esse medo da morte por conta das nossas experiências passadas. Justamente porque conhece, né? Por que eu estou dando essa volta toda para chegar na pergunta que você me fez? A gente registra essa presença. Então, quem morre vai para onde? Dependendo. Algumas pessoas estão aqui conosco nesse momento, podem estar aqui, dependendo do nível de apego, de esclarecimento, ou alguns vêm em nosso auxílio. Há espíritos muito bons e evoluídos, né? Ninguém nasce anjo ou demônio. Nós estamos percorrendo uma senda progressiva. E a meditação nos ajuda a evoluir mais rápido. Exatamente. Não sei se respondi. Então, a gente registra Sim. esse campo aqui ao redor. Há espíritos. Espíritos são pessoas que já viveram como a gente está aqui, na roupinha, e que agora estão sem essa roupinha. Estão somente na condição de espíritos. E nós sofremos influência das pessoas encarnadas também, tá, Shanti? Não é só de espírito desencarnado. Exatamente. Às vezes o pessoal fala de obsessor, aí mais recente fui descobrir que às vezes o obsessor não necessariamente é um invisível aos olhos físicos, pode ser alguém que esteja visível. Tem um mentor que ele fala assim, se o obsessor não for o outro, cuidado que pode ser você. A gente chama isso de auto-obsessão. Auto-obsessão. E é interessante você trazer esse paralelo, essa ideia da mediunidade para nós aqui também, do Meditantes Podcast, porque dá a impressão de que é só para um determinado grupo de pessoas que já tem uma certa, não sei o que, avançado, que isso, que aquilo. Nada. Né? E aí nesse contexto que você está trazendo, para quem está nos ouvindo, possivelmente já passou por alguma experiência. Não tem como, você está aqui nesse momento assistindo, com certeza. Já teve alguma experiência mediúnica, não percebeu, ou se percebeu,
não se dá conta que aquilo pode ser, né? É uma experiência nesse sentido. Uhum. Então eu queria que você trouxesse um pouquinho mais, já estamos indo para o final do nosso Meditantes Podcast de Passa hoje. muito rápido, né? Passa muito rápido e eu não fiz nem um terço das perguntas que eu tinha para fazer ainda. Vamos ter que gravar outro podcast. Mas assim, né, dá para explorar muito mais a fundo essa ideia da mediunidade, com certeza, né? Mas para tá assistindo, para nós aqui, que dicas que dicas você daria para aproveitar um pouco isso, de certa forma, não criar agora, nossa, eu não quero ver espírito, porque às vezes não é que a gente não vê pelo olho físico, não quer dizer que não existe, né? Uhum. Então, que dicas você poderia dar para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, para trabalhar um pouco, né, e perceber um pouco mais a mediunidade, unir a meditação e tudo mais? Qualquer um de nós pode ter um bom pensamento. Qualquer um. Não precisa ter religião. Qualquer um de nós pode ter um bom pensamento. Então, quando você muda o teu pensamento, isso é muito simples, gente. É muito simples. Eu sempre digo, nas minhas práticas eu não ensino nada complicado. Eu descomplico. Então, a gente pode mudar o pensamento. Veio um pensamento ruim, troque pelo oposto. Teve um momento, assim, onde eu estava muito atormentada psiquicamente, sabe? E a única coisa que me vinha à cabeça era uma palavra, eu só ficava falando assim: Jesus, Jesus, Jesus. É o meu mestre, é com quem eu me conecto, né? Às vezes a gente vai Uhum. falar paz, 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 gratidão. Então, um bom pensamento muda tudo, tudo. Um pensamento. Repetir uma palavra permissora muda tudo. E se você ajusta essa repetição a uma respiração profunda, por exemplo, você inspira paz, exala paz, e se concentra nisso. Inspira Jesus, exala Jesus. Isso tem um efeito ainda maior. E aí o pensamento ruim vai tentar vir, mas daí você fica insistentemente, mas com calma. Não pode ser uma briga. Você vai acalmando. Uma leitura edificante, uma boa leitura, uma página bem escrita, uma poesia, uma música clássica, um mantra. Olha, todo mundo pode fazer isso. Põe uma música que você Uhum. gosta. Porque a meditação, ela nos ajuda a ter controle das nossas emoções. Por exemplo, raiva, ela não é uma emoção de todo ruim. Às vezes a gente precisa trazer essa emoção mais forte colocando uma música mais forte, sabe? Fazendo uma sequência de movimentos mais intensos corporais, dando uma corrida, indo nadar. Isso muda o nosso estado mental. Uhum. E muitas vezes a gente vai precisar também de um remédio, de um medicamento. Não seja resistente a isso também. Eu sempre falo para os meus alunos: às vezes a gente vai precisar tomar um remédio. E está tudo bem, isso não te diminui. Um remédio na Terra é uma bênção de Deus para nós, certo? Então, às vezes, os recursos são infinitos. Às vezes, eu vou precisar tomar um medicamento controlado para dar aquele up nas minhas questões neuroquímicas, como, por Uhum. exemplo, no estado depressivo mais grave, e tá tudo bem, sabe? Então, são muitos recursos. É importante a Sim. gente cuidar daquilo que entra pelos nossos sentidos. A gente não só se alimenta de comida, a gente se alimenta do que a gente ouve, a gente se alimenta do que entra pelo nariz, pela boca, pelos olhos. Então, muitas vezes, nós estamos nos alimentando inadequadamente. Isso tudo são portas abertas para influências negativas, né? Então, prestar Uhum. atenção como você está se alimentando. Acho que essas dicas. falei bastante, né, Xande? Nossa, tudo faz sentido. Estava lembrando agora que tem o fundador da Seichonoye, o mestre Masaharu Taniguchi. Em alguns dos livros tá escrito isso, né? Que ele fala, inclusive, do medicamento. Ele fala de que, sim, quando recebe o medicamento, agradece por aquele medicamento, agradece o médico que receitou, agradece a química que tem ali dentro, agradece a planta que se entregou para aquilo ali. Enfim, tem toda uma ritualística lá de agradecer aquilo ali como um alimento, né, que veio para aquele momento porque era necessário, né? Então, Tudo a bacana gente você trazer. precisa abençoar. Sabe, Paulo de É, Tarso, ele fala assim: a tudo dai graças, né? é. Então, a gente precisa abençoar tudo que vem na nossa vida. Eu sei que às vezes é difícil a gente abençoar desafios, mas
Com o tempo a gente vai entendendo que a gente não passa pelo aquilo que não é necessário, sabe? Exatamente. Em algum plano, em algum momento, é duro, né? Mas em algum plano, em algum momento, acabou atraindo aquilo ali. Eu É, lembro, para finalizar, a gente já entrar na meditação, eu lembro de um momento de que eu fui percebendo a autorresponsabilidade e que chegou um momento que, peraí, então quer dizer que não tem a ver com o outro, eu sou responsável por essa atitude, por essa ação, por esse movimento. Nossa, naquele momento foi muito desafiante, foi dolorido, né? Aí, mas com o tempo, isso vira uma liberdade, uma libertação, isso porque a mesmo. gente consegue saber por onde transitar de alguma forma muito É. mais suave, né? Então, Lembra bacana. da tua fala inicial, né? Sobre o sofrimento que você perguntou, Uhum. Por né? que sofremos tanto? Exatamente isso. É, Hoje, no hoje ser eu humano. quase, hoje eu quase, não, hoje eu compreendo melhor a ideia, com É, certeza. porque assim, ó, a dor, ela é uma potência da alma também, né? Você acha É, que uma semente para se abrir, ela é um processo dolorido, uma criança para nascer, né? Às vezes você está num estágio e você vai para outro, isso também tem uma dor, porque você tem exato. que deixar coisas. Tem uma postura que a gente faz no yoga que é virar de lado. Quando termina a prática, a gente vem para a postura do Uhum. embrião. E eu sempre lembro, né? Quando o bebê está pronto para nascer, o útero não serve mais, é um lugar apertado, mas É, dói nascer. Se deixasse, a gente ficaria lá dentro sempre, né? Mas a sim. vida, sempre por esses processos doloridos, ela nos convida a sempre ir para um lugar maior. A gente está sempre caminhando para um lugar um pouquinho maior, um pouquinho maior. Como diz aquela frase, né? Acho que o Monja Coen foi conhecido aqui no Brasil, que ela trouxe como é que é? A dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. Isso, aham. Bom, vamos para uma meditação, então, para finalizar Vamos. o nosso Meditantes Podcast? Gostaria que você se acomodasse confortavelmente, assim, com a coluna mais reta. E eu sempre digo, o queixo é como uma gaveta, ó. Ele não pode estar muito para frente, nem muito para trás, mas é importante que ele esteja encaixado para trazer um alongamento da cervical e estimular um pouquinho ali a região do bulbo raquidiano, que é onde parte o sistema nervoso. Aí você vai relaxar as mãos viradas para cima ou para baixo nas suas pernas. E eu quero que você coloque uma das mãos assim do lado da cabeça, pode ser a mão direita, e você vai só levar a sua atenção para a sua mão para você perceber esse campo. Tem uma sensação na sua mão. Aí você vai colocar outra mão também, só para a gente perceber como essa meditação é, como ela funciona, né? Então você leva a atenção para a sua mão direita e leva a atenção para a sua mão esquerda. E leva a atenção de uma mão para outra, como se você estivesse num ping-pong, como se fosse um pêndulo batendo nas suas mãos. Então, quando nós meditamos, nós levamos fluxo eletromagnético entre as células cerebrais, os neurônios. Aí você vai relaxar suas mãos, deixar a expressão do rosto tranquila, observar as sensações no seu corpo e relaxar, mantendo a coluna ereta. Você vai levar a consciência para a base da sua coluna, imaginando na base da coluna uma semente ígnea, ou seja, o interior dessa semente é luz, calor, chama, brasa, é quente. Imagine essa semente com uma pequena abertura. Imagine essa luz na base da coluna e inspire pela parte anterior do corpo, conduzindo essa luz pela parte anterior até a região frontal da testa. E sinta esse pulso na sua testa. É como se fosse um pêndulo.
Quando isso acontece, há muito mais luz, fótons, circuitos que se ligam entre os seus neurônios. A parte anterior da cabeça está ligado à memória de curta duração. Sente esse fluxo. E aí você inala. Exala, vai lá embaixo naquela semente na base da coluna, cujo interior é uma força ígnea, quente. E aí você inspira pelo lado esquerdo. Sobe essa energia e você concentra no hemisfério cerebral esquerdo, lado esquerdo da cabeça. Há uma pulsação da frente para trás, em todo esse hemisfério, em toda essa lateral. A luz, a radiância, as sinapses. Observe essa sensação. Todo esse hemisfério esquerdo rege o lado direito do corpo. Você inala no lado esquerdo. Exala, leva essa luz até o cóccix, lá na base da coluna, dentro daquela semente ígnea, e você traz essa luz por trás, pela coluna vertebral. Vai iluminando toda a área da coluna. E o teu foco vai na parte de trás da cabeça. Há uma pulsação ali de um lado para o outro da cabeça. Há um estímulo potente nos hemisférios, na parte posterior, de um lado ao outro, trazendo luz para as áreas mais primitivas do cérebro. O cérebro límbico, reptiliano, consciência, mais consciência nas reações, para diminuí-las, para que sejamos mais ativos do que reativos, para que hajamos mais do que reajamos. Sente o fluxo na parte de trás da cabeça. Como um pêndulo indo de um lado ao outro. Aí você inala na parte de trás da cabeça. Exala, vai lá no cóccix. Veja aquela semente com força ígnea dentro. Calor, brasa, fogo, luz. O que você sentir? Quando inalar, traga pelo lado direito toda essa luz. E concentre essa luz em todo o hemisfério cerebral direito, sentindo um pêndulo, ou qualquer outra sensação pode ser. Há um movimento em todo o lado direito da cabeça. Um fluxo, uma sensação. Esse pensamento constante nessa área do cérebro estimula mais e mais sinapses. O lado direito do cérebro rege o lado esquerdo do corpo. Observe a sensação. Você inala em todo esse hemisfério cerebral. Exala, vai à base da coluna. Mergulhe dentro daquela semente ígnea, quente, e traga essa luz para cima.
no topo da cabeça. Tentando sentir um pouquinho acima do topo da cabeça. Esse campo de luz, onde se encontram presentes todos os sábios seres. Entre em conexão com aquilo que é mais espiritual para você. Talvez buscando teu mestre, tua mestra, um símbolo. Sinta essa pulsação no topo da cabeça. Você pode repetir o nome desse mestre, dessa mestra, ou simplesmente uma palavra permissora. Sentindo essa potente luz no topo da cabeça. Isso já é suficiente para a gente entrar nesse segundo de divindade. E aí você traz essa luz para o teu coração. Se concentra no teu peito agora. Deixando o coração repleto dessa amorosidade, deixando o coração repleto de paz. Tudo isso se distribui ao seu corpo, generosamente. E aí, lentamente, você junta as palmas das mãos na frente do seu coração. Deixando que as mãos assim funcionem como um prisma. A energia vem do coração, e essa luz se irradia pelas mãos. E nós mentalizamos juntos Om Shanti, Shanti, Shanti Hari Om. Que haja paz no teu corpo em forma de saúde. Que haja paz em todos os teus relacionamentos, diretos ou indiretos. Que haja paz em toda a terra. Que essa paz chegue a todos os seres, em todos os lugares. Om Shanti, Shanti, Shanti Hari Om. Inspirando profundamente. Namastê. Nossa meditação se completa aqui. Gratidão, Rô, pela meditação, gratidão pelo seu compartilhar, pelo compartilhar dessas experiências maravilhosas com meditação, da sua experiência de vida, né? E tenho certeza que é um assunto que dá para aprofundar muito mais e tem muito mais. Então, sempre convido o pessoal, né? Se tiver dúvida, deixa um comentário, manda um sinal de fumaça, chama a Rô, tô com essa dúvida. Pode chamar, pode entrar em contato sim, tá? Tem uma rede social aí que vocês podem estar entrando em contato. Maravilha, então. Gratidão pela tua participação. Muito obrigada. Valeu. Muito bem, então chegamos ao final do nosso Meditantes Podcast de hoje, trazendo informações que ou seja, é um tema, né? Meditação, mediunidade é um tema que não se esvai nesse podcast. Tem muito mais sobre isso. Se você tiver dúvida, chama a Rô, que ela vai poder te apoiar mais do que a gente aqui. Então, gratidão pela sua presença, pela sua audiência. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, envia para o maior número possível de pessoas. Se fizer sentido para você, se tiver dúvida ou quiser de novo, assista novamente. Assiste mais de uma vez, bota lá nos seus favoritos também. Ficamos por aqui, Meditante Podcast Experiências em Meditação.